é um encontro de Abraão com Deus. E talvez essa seja uma definição bem simples, mas talvez a mais profunda que a gente pode ter sobre a oração. O que é oração? A oração é o encontro com Deus. É quando a gente se encontra com Deus, pessoalmente. Não através de nenhum recurso, só a gente e Deus, cara a cara. E esse momento na história da vida de Abraão é um daqueles momentos decisivos, porque Deus está dizendo, eu confirmo o que eu prometi há 25 anos atrás, depois mais 15 anos, então eu confirmo o que eu prometi. E vai se cumprir o que eu prometi. Deus se encontra com Abraão e lembra ele e fala a ele a respeito disso. Mas eu queria aproveitar esse encontro de Abraão para a gente poder verificar algumas implicações de estar e de andar na presença de Deus. Capítulo 18, vamos ler então? Gênesis, capítulo 18, a partir do primeiro versículo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco d'água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, Sara, amassa depressa aí 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, a tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente eu voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já se lhe havia cessado os costumes das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, eu não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão
permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, e na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: eu não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua presença aqui é tão perceptível e eu já fui tão abençoado. Obrigado, Deus, pela tua glória, pela tua salvação. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, Pai. Pai, o Senhor sabe a minha fraqueza e a minha incompetência. Eu peço, Senhor, teus recursos, a tua sabedoria, a tua unção, Pai, para falar a tua palavra como ela precisa ser falada. Mas também peço, por cada pessoa que está aqui, que o Senhor abra os ouvidos, abra o entendimento, abra os olhos, para que percebamos também, Senhor, ainda nesse momento, a tua presença e a tua salvação. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a história, como falei no começo, está no ano 25 do primeiro encontro que Abraão tinha tido com Deus. Deus apareceu para Abraão lá na terra de Ur, chamou ele para que fosse para uma nova terra, a terra que era Canaã. Ele saiu de Ur, foi para Padã Arã, onde ele parou lá. A gente não sabe quanto tempo ele ficou em Padã Arã, não tem registro bíblico, mas Padã Arã era como se fosse no meio do caminho. Ele não tinha chegado ainda em Canaã, ele ficou lá com a família, ele não deixou nem pai, nem mãe, nem nada, ele foi com a família toda, seus irmãos todos, até Padã Arã. Lá em Padã Arã, depois que o pai morre, é que ele sai em direção a Canaã para obedecer. A gente sabe que ele chega em Canaã com 75 anos, e a gente sabe que esse momento aqui, ele está com 99 anos. Então, passaram-se 24 anos, 25 anos, daquele primeiro momento que Deus tinha falado com ele em Padã Arã, para ele ir para Canaã, justamente depois que o pai dele faleceu. Foi o que aconteceu nesses últimos 25 anos. Deus tinha dito para Abraão assim: você vai para essa terra, e nessa terra eu vou lhe dar a posse da terra e vou lhe dar uma família. Acontece que Abraão, ou melhor, Sara, sua mulher, era estéril, não podia ter filhos, então eles não podiam constituir família. Eles seriam um casal o resto da vida. E esse era o sonho, certamente era o sonho, não o sonho apenas de Abraão, mas era daquela sociedade toda. E não ter um único filho, mas ter muitos filhos. Eles foram na expectativa, Deus agora vai nos abençoar. Mas o que é que acontece? Quando eles chegam na terra, quando eles chegam em Canaã, tem fome, tem seca na terra, eles vão para o Egito. Passando lá no Egito, mesmo depois de terem feito altar lá em Canaã, quando eles chegam no Egito, Abraão se acovarda e diz: Sara, você é uma mulher muito linda,
E se o faraó vir você, olhar para você, ele vai lhe desejar e vai terminar me matando por causa de você. Então vamos fazer um trato? Você me chama de irmão, eu lhe chamo de irmã. E de fato eles eram meio irmão por parte do pai. Então você me chama de irmão e está tudo resolvido. Ela falou, tá bom. Então eles chegam lá e ela fica como sendo a irmã. E o faraó chama ela para o palácio. E o texto diz para nós, no capítulo 12 de Gênesis, que faraó leva ela para a cama. Eu queria que você pensasse aqui, essa é a história de um casal, irmão. Qual casal sobrevive a isso? Covardia de um marido. Mas covardia. Não tem coragem de assumir a mulher na frente do poder lá. A mulher é entregue pelo marido, é entregue nas mãos de outro. E esse outro termina usando ela. Que casal sobrevive a isso? Bom, Deus intervém, como o nosso Deus é assim, ele intervém, e acontece que eles terminam sendo expulsos do Egito, porque Deus interveio, e aí, no que eles são expulsos do Egito, a crise já está instalada. Muitas vezes a gente lê a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, e a gente não percebe as crises, mas aqui tem uma crise no casamento. Eles começam agora a ficar distantes um do outro. A gente vai encontrando um pouquinho mais adiante, no capítulo 14, Abraão, capítulo 15, Abraão está numa depressão. O texto diz que ele está na tenda e não sai da tenda. Então Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tenda. Conta as estrelas do céu, se é que você consegue. Assim será a tua descendência, porque eu prometi. Abraão, quando tenta contar as estrelas do céu, ele não consegue. Mas o que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo assim, não desanima. O que eu prometi eu vou cumprir. Demora, espera, mas eu vou cumprir. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E diz o texto que ele vai lá e faz um cerimonial, um sacrifício cerimonial, fazendo um pacto com Deus. E Deus então diz para ele que era necessário que ele fizesse a circuncisão. Isso no capítulo pouco depois. Depois disso, eles vão para uma outra terra, e nessa nova terra, a terra lá de Abimeleque, ele mais uma vez diz para o rei que ele é irmão. E a esposa, de novo, é entregue. Só que dessa vez eles não vão até o leito, né? Não vão até a cama, porque Deus intervém. Eles são expulsos de lá também. Já é o segundo momento onde Abraão se acovarda e essa mulher está do lado dele. Mas aí chega a vez dela, ela está cansada. A gente está aqui no capítulo 17 agora, capítulo 16, depois capítulo 17. Qual é a história? A história da mulher cansada, porque ela se sente frustrada na seguinte perspectiva. Esse homem quer um filho, eu não consigo dar um filho para ele. Esse homem vive frustrado, ele vive dentro da garagem dele lá, ele vive dentro do escritório dele, porque ele não tem mais coragem de sair para viver, porque Deus prometeu, mas eu não consigo. Veja só, Deus prometeu, mas eu não consigo dar um filho para ele. Então ela diz para Abraão, vamos fazer um negócio? Eu vou oferecer para você a minha criada, você deita com ela e você tem um filho meu através da minha criada. Abraão diz, tá bom, vamos fazer isso. Então, Abraão se deita com Agar, a criada de Sara, e Agar, depois de 9 meses, tem um filho. Mas quando o filho começa a crescer, a criada Agar começa a disputar a autoridade do lar com a sua senhora, com Sara. Agora você consegue imaginar a situação? Já tem mágoa, mas mágoa profunda de traição dentro do coração dos dois. Junto com isso, chega um filho que eu vou chamar de bastardo, que é o Ismael, e esse filho está causando uma tensão gigante entre Agar, a criada de Sara, e Sara. Sara chega ao ponto de dizer para Abraão, eu não vou aguentar não. Você escolhe ou esse filho ou eu. Você escolhe ou essa mulher Agar ou eu não aguento mais. E Abraão, veja só, Abraão, em vez de ir resolver a situação, ele se acovarda de novo e fala assim, faça o que você quiser.
A mulher está na sua mão, o menino também está na sua mão, faça o que quiser. E ela manda Agar com o menino para o meio do deserto, e Deus intervém mais uma vez e protege os dois, para que eles não morram no meio do calor e no meio da seca. Veja só, irmãos, faz 25 anos que Deus fez uma promessa. Nesse tempo que Deus fez a promessa, até agora a promessa absolutamente não se cumpriu. Abraão fez culto, Abraão fez o que tinha que fazer, está lá, mas agora, nesse momento da história que a gente acabou de ler, você vê Sara dizendo, eu ainda vou ter prazer já depois de velha. Você sabe o que significa isso? Eu não preciso descer a detalhes não, mas significa que eles estão dormindo separados, que não tem mais absolutamente nada entre eles dois. Ou seja, não é possível mais que a gente tenha filhos, porque a gente nem junto mais está. Sabe o que é que está acontecendo? Até aqui, Deus sustenta esse lar, até aqui, Deus está abençoando esse lar, mas eles não conseguem ver a bênção de Deus. Você entendeu ou não? É crise em cima de crise, problema em cima de problema, eles não conseguem ver a promessa de Deus se estruturando na vida dele, mas é Deus que está intervindo o tempo todo para que o casamento aconteça e para que a promessa venha acontecer depois. Antes da consumação da promessa, antes de Deus trazer a promessa à voga, ele precisava preparar o caminho, ele precisava preparar o coração. E é isso que Deus está fazendo com Abraão e Sara, só que eles não entendem. Porque eles estão vivendo simplesmente na perspectiva da promessa, dizendo, é o que queremos, nós queremos ter um filho, mas antes de chegar o filho, precisava ser preparado o coração. E todos esses percalços são os jeitinhos que Abraão e Sara estão tentando dar, a fim de constituírem a promessa, a fim de terem o que eles julgam que Deus prometeu para eles. Jeitinho, você conhece isso não? Jeitinho brasileiro, vocês estão na América, mas jeitinho brasileiro tem aqui também não? Tem. Porque a gente diz, não, eu quero isso. E aí vai no jeitinho. Mas foi Deus que me prometeu. Quanta gente que veio para cá dizendo, foi Deus que me prometeu. Teve um sinal, Deus me mostrou, era para eu ir e veio. Mas se é de Deus, e se é promessa de Deus, se é projeto de Deus, e se a sua história é de Deus e é projeto de Deus, pode ter certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Vai acontecer. Mas a gente é feito Abraão e Sara, a gente gosta de dar o jeitinho. Aí de repente, vê só, Deus é quem aparece para Abraão para uma conversa. E a gente quando fala de conversa de homem e Deus é oração. E você talvez fique meio romântico olhando para o texto, falando assim, que negócio especial, lá vem um homem, né, na verdade vem três, e eles vão conversar e ficam ali conversando. Mas não tem muito romance não, irmãos, é a coisa mais simples do mundo. É uma conversa. Quando Abraão vê, ele percebe, agora não me pergunte como ele percebe, porque eu não sei dizer. Mas ele percebe que é Deus que está chegando junto. E ele vai ao encontro. Veja o texto, diz assim. Versículo 2, veja aí o texto, diz, levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda do seu encontro, e o que? Ele pulou. Ele prostrou-se em terra, ele está na presença de Deus. Isso é oração. É quando a gente reconhece que Deus é quem está aqui. E quando a gente reconhece que Deus está aqui, a primeira coisa na nossa alma, presta atenção, isso não é um ato voluntário, um ato consciente, não. É na hora da percepção da presença de Deus, a nossa alma se encurva, ela se prostra. Porque Deus é digno. Mesmo quando a gente está considerando Ele infiel. Veja, eu não estou dizendo que Deus é infiel, mas o que eu estou falando é que às vezes, como Abraão estava aqui, às vezes a gente está considerando Deus infiel, fala assim, mas Ele me prometeu e não cumpre. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo o possível, eu saí, deixei minha terra, eu deixei a minha parentela, eu deixei minhas coisas, mas não cumpre, cadê que não acontece? Está aqui, Abraão dando jeitinho para poder tentar cumprir, mas quando ele se encontra com Deus, ele se prostra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor? Não precisa necessariamente você se prostrar fisicamente, mas se prostrar de alma.
de reconhecimento, é Deus. Eu não estou falando com um mané, eu não estou falando com um ser humano, eu não estou falando com a autoridade dessa terra, eu estou falando com o Senhor, Criador dos céus e da terra, o dono de tudo que há, o dono da minha história. Eu estou falando com Ele. Pá, se prostrou. Quando ele se prostrou, ele olha para o seu Senhor, para esse Deus, e fala que é a primeira coisa que acontece na oração, quando a oração de fato é esse encontro com Deus. Ele diz: eu quero lhe acolher, Deus. Eu quero lhe honrar, Deus. Eu quero lhe servir, Deus. Não passa de mim. A gente precisa ter um tempo. Eu estou em crise faz tempo, a minha cabeça está em crise faz tempo, a minha coisa está em confusão faz tempo, o meu lar está em confusão faz tempo, a minha história está em confusão faz tempo, não passa de mim. Deixa eu preparar aqui o lugar para o senhor ficar bem, mas a gente precisa ter uma conversa olho a olho, a gente precisa se ver e se encontrar. Fica aqui um pouquinho, e aí ele diz: eu vou preparar um negócio para o senhor. Ele diz a primeira coisa que é o costume do hebreu: eu vou lavar os pés. Ou seja, eu vou me humilhar e eu vou lhe servir. Fica aqui um pouquinho, irmão. Prostrou-se, tudo bem. Está lá humilhado, dizendo: eu estou rendido, eu reconheço que o Senhor tem autoridade. A consequência disso, natural, é serviço, é dedicação, é entrega. Deixa-me perguntar: você tem servido a Deus? Ou você tem servido a Mamon? Aqui a gente está na terra dos Estados Unidos, na terra do tio Sandro, e tem muito mamon, mas tem muito ou não tem? Você está servindo a quem? Quando você sai, pega seu carro e vai trabalhar, ou mesmo quando você acessa lá os seus sites para poder resolver os seus negócios, a quem você serve? A Deus ou a mamon? É fácil você identificar isso. Quando você está trabalhando, você está objetivando o quê? O dinheiro ou Deus ser honrado? O ganho: vou pagar minhas contas, eu preciso ter esse dinheiro para poder pagar não sei o que lá, eu preciso ter esse dinheiro para poder ter umas férias, eu preciso ter esse dinheiro para fazer aquele plano dar certo, eu preciso ter esse dinheiro para poder pagar as coisas dos meninos, eu preciso ter esse dinheiro. Se você está atrás do dinheiro, então não é para a honra e para a glória de Deus. Mas quando Abraão se encontra com ele, que se prostra, a primeira coisa que ele faz é: deixa eu lhe servir. A gente precisa ter um tempo. Eu vou lavar seus pés. Depois de lavar os seus pés, agora eu quero preparar um cozinhado para você. E ele vai lá na tenda de Sara. Sara está lá. Sara não vem, não. Vou dizer uma coisa para você e, por favor, não sei nem se vai me aceitar ou vai me entender, mas também estou nem aí, né, para falar a verdade. Mulher quando está magoada é tinhosa, ou não é, irmão? Vou nada, ele que faça, que se vire, eu não quero nem saber. Ele chega lá: Sara, me ajuda aqui, mulher, tá? Os homens aqui, a gente precisa fazer faz um pão aí assado, um negócio aí. Sara fica escondida, irmão. É crise. Está lá, ela está fazendo. Eu imagino, né? Isso é só a minha imaginação. Ela fazendo. Isso também dando trabalho, essa miséria. Assim? Mulher magoada é fogo. E aí você pensa assim: não, mas Sara não está assim. Está sim, ela está magoada. O texto lá de 1 Pedro fala que ela chama Abraão de Senhor, apesar de tudo. Ela está magoada. Ela vai lá, faz o pão, ele corre até o curral, pega lá um novilho bom e tenro. Veja só a qualidade do negócio. Ele pega o melhor que ele tem no seu curral e diz assim: agora isso aqui é para Deus. Pega um criado e fala: prepara aqui enquanto eu vou dar assistência lá. Esse cara está correndo, feito louco, fazendo toda a estrutura e todo o seu trabalho para honrar a Deus. Ele está mexendo com os seus criados, ele está mexendo com a sua esposa, ele está mexendo com os recursos que ele tem, tudo para honrar a Deus. Sabe o que é isso? É a consequência de estar orando.
A gente começa a orar, quando a gente começa a perceber que a nossa existência se dá na presença de Deus. A nossa existência não se dá apenas nessa terra, irmão. Nós estamos no mundo de Deus, porque a nossa história foi conquistada por Cristo Jesus e nós fomos lançados na sua presença para sempre. Então estamos na presença dele. E se estamos na presença dele, enquanto caminhamos, enquanto servimos, enquanto executamos as tarefas mais simples, seja lavar uma louça na pia, ou seja assinar um contrato gigantesco, seja o que for, é na presença dele e é para honrar a ele. Mas isso é consequência de oração. Tem jeito. Pessoa que parou de orar, se esqueceu de orar, não lembra mais como é estar na presença de Deus. Fica, sabe como? Buscando culto para sentir um negocinho. Desculpa a irreverência, mas é o culto maconha, é? Você vem para sentir um negocinho? Culto não é isso não, irmão. Culto não é para dar um barato legal, não. Conquanto o culto, claro, na presença de Deus, mexe com a gente, sempre vai mexer. Quanto já fomos abençoados, pelo menos eu fui abençoado. Aqui hoje já. Mas sabe o que é? Falta. Porque quando a gente está caminhando na presença de Deus, está ouvindo a voz dele, está servindo a ele, o nosso coração vai sendo tratado e vai sendo abençoado. Uma vez chega aqui, o versículo 8 diz que ele pegou a coalhada, pegou o leite, pegou o novilho, ele pôs tudo diante deles. Comam aqui, fiquem à vontade. E ficou em pé. Ele ficou em pé tipo assim, o que é que os senhores querem mais? Precisa mais de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Aí veja, presença de Deus, tá? Oração, veja o que acontece no versículo 9, por favor. Veja aí. Então, lhe perguntaram, é claro, Deus está perguntando a Abraão, porque oração é uma conversa, não é? Oração é conversa, e é conversa face a face com Deus. Então o versículo 9 diz, então lhe perguntaram, ora, Sara, a tua mulher onde está? Você percebeu a inconveniência de Deus aqui? Não, irmão. Percebeu ou não? Os cabas estão brigados. O negócio está complicado dentro de casa. Abraão está fazendo o possível para poder encantar Deus, para Deus ficar feliz, para Deus ficar satisfeito. Eu estou fazendo o possível para lhe servir, Deus. Aí Deus diz, bom, se você quer me servir mesmo, então vamos lá. Eu preciso tratar as áreas que estão meio complicadas na sua vida. Oh, me diga uma coisa, e Sara? Deus, faço o que eu posso. Eu não mando no coração da minha mulher. Amém, irmãos? Os homens aí, amém, irmãos? Por favor, me ajuda, né? Faço o que eu posso, não mando no coração da minha mulher. Então, Sara, onde é que ela está? Veja o texto diz. Ele fala, está ali na tenda. Aí disse um deles, daqui a 1 ano eu voltarei e a sua mulher vai dar à luz. Veja aí o versículo 10, diz que ela estava escutando atrás dele, na porta. Ô mulherzinha, né? Na minha terra se chama fofoqueiro, ou não é? Fica escutando atrás da porta, né? Por que ela não aparece? O Deus está chamando ela. E Sara, onde é que ela está? Ela fica lá. O que é que eles estão falando? Se falar mal de mim, vai levar. Mais ou menos assim, né? Sara, tua mulher onde está? Ela está escutando atrás da porta dele. E ele disse, olha, daqui a 1 ano a tua mulher vai dar à luz. Versículo 11. Abraão e Sara eram velhos, avançados de idade. E Sara já não tinha mais menstruação. Ou seja, aquilo que era difícil porque ela era estéril, aquilo que já era impossível se tornou ainda mais difícil e ainda mais impossível, porque eles não têm relação e ela não tem mais o fluxo, ou seja, ela não tem mais o óvulo, né? Não nasce mais nela. Acabou-se. Como é que vai acontecer isso? Versículo 12. Riu-se Sara no seu íntimo. Sabe o que é interessante, irmãos? É que esse negócio está tudo no íntimo, né?
Está tudo no íntimo. A coisa, conquanto esteja complicada fora, mas é porque está complicado dentro. Ela riu no íntimo e Deus precisa tratar isso. Veja aí, riu-se no íntimo lá, dizendo, será verdade que ainda vou dar a luz, já sendo velha? Versículo 14. Veja o que é que diz o versículo 14, por favor. Você pode ler comigo aí, por favor? Veja aí, versículo 14. Vamos lá, versículo 14. Acaso para o Senhor, vá lá. Como é a versão de vocês? Pode ler aí. Como é? Haveria. O que é que Deus está falando? Deus está tratando Sara. Quem é que está rindo? Quem é que está, eu vou colocar assim, quem é que está vacinada contra a esperança? Quem é que está desiludida, amargurada? Que não acredita mais, quem é? É Sara. E Deus vai tratar com Sara, fala assim, ô Sara, você está olhando para onde quando você olha para a promessa? Você tornou a promessa em Deus para você? Você já fez de tudo para a promessa acontecer, mas a coisa não está acontecendo, isso amargurou você. Porque você tornou a finalidade da sua vida a promessa, a finalidade da sua vida é Deus e não a promessa. Você trocou Deus pela promessa e agora você vive pela promessa e não vive para Deus. Você desconhece, você me desconhece, você não sabe quem eu sou, Sara. Deus está tratando é com Sara. Mesmo que ela não esteja presente lá, assim, visível, mas ela está por trás da porta, ela está ouvindo. E ela está rindo no seu íntimo, aquele riso de amargura de alguém que está dizendo assim, duvido. E Deus está dizendo, você perdeu o siso, você perdeu a consciência, você perdeu a capacidade de perceber a realidade. Eu sou Deus e você não crê mais em mim, é isso? Você ficou tão azeda, tão amarga, tão perdida, que não crê mais que eu sou Deus. Acontece com você, irmão, ou não? Essa é a história. Na oração eu descubro que Deus faz questão, quando a gente realmente ora, Deus faz questão de tocar nas nossas feridas e mexer nas nossas feridas. Como a gente vai ser curado e restaurado? O pastor Maurício estava dando testemunho de que alguém do grupo que foi batizado hoje teve cura emocional. Foi isso, pastor? Como a gente vai ser curado emocionalmente sem ser na presença de Deus, irmãos? A grande maioria das nossas profundas tristezas, das nossas depressões, chama-se frustração. Diga comigo, frustração. Está muito fraquinho, vocês hoje parece que não tomaram Todd ou sei lá o quê. Vamos lá, frustração, vamos lá, irmão? Frustração é uma das coisas que mais derruba a gente. Mas frustração é em cima de uma expectativa que não é alcançada. Não é que ela não é alcançável, é que ela não é alcançada. A gente pôs um sonho, pôs um negócio na frente e a gente não está chegando lá. E porque a gente não está chegando lá, a gente está se decepcionando. A gente não percebe, a gente acha que a frustração, por exemplo, é com o marido, a frustração é com o nosso corpo, a frustração é com as circunstâncias. Mas na verdade, a realidade mesmo é que a nossa frustração é com Deus. A gente não está mais olhando para Deus. A gente tornou a nossa realidade o centro da nossa existência. A gente quer reverter a realidade, a gente quer entornar a realidade. Ou, talvez, em cima da frustração, a gente se conformou com a realidade, dizendo assim, para mim agora pouco importa. Quanta gente que está casada e está nessa perspectiva, para mim pouco importa. Tá bom, eu continuo casado, mas pouco importa. Tá bom, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer esse trabalho, eu vou continuar fazendo, mas pouco importa. Ou seja, a frustração chegou no outro nível. O primeiro nível é esse nível da amargura, mas no segundo nível é o nível do desencanto total, do tipo assim, eu faço, mas estou nem aí mais. Só estou cumprindo papel, só estou cumprindo tabela.
está Sara. Mas Deus faz questão de tocar nas feridas. Tanto na ferida de Abraão como na ferida de Sara estão sendo tocadas aqui por Deus, porque eles estão na presença de Deus. Penso eu que duas coisas têm sido um grande mal no meio do povo evangélico. E aqui, inclusive, nos Estados Unidos, feito pesquisa a respeito disso. Primeira coisa, crente não lê a Bíblia. Um estudo que foi feito numa universidade aqui dos Estados Unidos diz que crente que lê 4 vezes por semana a Bíblia melhora a sua saúde e melhora o seu humor. 4 vezes. Diz assim, a pessoa que lê uma vez só por semana, por exemplo, no domingo, não altera em nada. Lê 2 vezes por semana, altera muito pouquinho. Lê 3 vezes por semana, altera um pouquinho mais. Mas quando lê 4 vezes por semana, sobe. Porque o povo de Deus, isso é incrível, o povo de Deus se esqueceu de ouvir a voz de Deus. Se esqueceu de apreciar a palavra e a beleza da voz de Deus. Mas a segunda coisa, é um mau costume evangélico. Não oramos mais. E quando falo orar, eu não estou aqui me referindo a fazer reunião de oração ou campanha de oração dentro de igreja. Eu sei que a Strong Tower é a Assembleia de Deus, mas eu vou fazer essa referência lá no Brasil. Eu não sei como é aqui a realidade nos Estados Unidos, mas lá no Brasil, a Assembleia de Deus é conhecida pelas suas campanhas de oração. Recentemente eu estive pregando na Assembleia de Deus, eu estava conversando com o pastor titular lá daquela área toda da Assembleia de Deus, conversando com ele, e ele estava falando assim, nós estamos muito fracos nas nossas campanhas de oração. Não é pela presença, as pessoas vão para as campanhas de oração, mas é pelos motivos, as pessoas não vão mais para orar. Precisa ter uma pessoa que vai tocar, precisa ter um chamego lá, precisa ter uma profetisa, precisa ter um escarcel, precisa ter alguma coisa para chamar a atenção, senão as pessoas não vão. Então não vão para buscar a Deus, não vão para estar na presença de Deus, não vão para se entregar a Deus, elas vão por causa do negócio. Mas aqui o texto está falando de na casa de Abraão, num encontro casual, ele está na face de Deus e Deus está tratando as suas amarguras e a amargura da sua esposa. Oração. Deixa eu me perguntar, você tem orado? Eu tenho uma luta minha. Eu detesto pregar sobre oração, sabe por quê? Porque é um texto, um assunto que é fácil colocar carapuço em todo mundo. É fácil as pessoas saírem daqui pesadas falando, eu tenho orado pouco, pouco importa. Não estou nem aí, sabe o que é que importa? É esse carinho com Deus. Meu Deus, a gente perdeu o amor, foi. A gente está na presença de Deus. A gente desfrutar a presença de Deus, a gente sentir a presença de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, Ele começa a tratar e a curar as nossas feridas. E por último, irmãos, mesmo que uma parte maior do texto, mas é o último ponto que eu queria destacar da oração, vai do versículo 16 até o final. Veja o que diz aqui no versículo 16. Quando eles se levantaram para ir embora para Sodoma e Gomorra, esse era o trajeto que Deus tinha. Deus tinha descido à terra para ver se a iniquidade era como ele via no céu. E isso aqui é um antropomorfismo, tá? Deus está assumindo uma forma humana, num linguajar humano para dizer assim, eu sou justo, eu sou fiel, eu sou leal. É isso que Deus está comunicando. Então ele vai até Sodoma. Se bem que ele mesmo, a pessoa dele, que está aqui numa teofania, numa presença humana, ele está aqui aparecendo, né? Ele é o anjo do Senhor aqui, é o próprio Jesus, está aparecendo para Abraão. Ele está ficando com Abraão, que eles estão conversando ainda, enquanto os anjos vão lá em Sodoma e Gomorra. Agora, um detalhe que não aparece aqui no capítulo 18. Se você ler o capítulo 19 até o fim, você vai ver que no final do capítulo, eles quando estão saindo de Sodoma e Gomorra, é quando Abraão
Abraão está acabando a conversa com Deus aqui, nos Carvalhais de Manre. Ou seja, Deus ficou com Abraão conversando enquanto os anjos foram lá. Agora, a caminhada era caminhada pelo menos um dia. Eles ficaram pelo menos mais um dia lá também em Sodoma e Gomorra, depois mais um dia para voltar. Ou seja, 3 dias de oração foi esse tempo que eles ficaram aqui conversando. Enquanto eles estavam conversando, veja o que Deus diz. Versículo 17, por favor. Versículo 17. Disse o Senhor... Será que eu vou... Deus está conversando consigo mesmo, tá? Ele não está conversando aqui com Abraão, não. Ele está falando entre si aqui. Abraão está lá em pé, olhando para ele, sendo tratado nas suas dores. Então eles começam a conversar entre eles os três. Ele fala assim, eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer? Veja, continua a pergunta, né? Visto que Abraão vai ser o pai de uma grande e poderosa nação, e também as nações da terra serão benditas através dele. É como se Deus estivesse dizendo assim, esse cara está na minha presença. A gente está aqui olho no olho. Eu vou esconder dele o que eu vou fazer daqui a pouco. Deixa eu dizer o que eu queria fazer daqui a pouco. Daqui a pouco ele ia chegar na cidade, na terra, do filho adotivo de Abraão. Esse Ló era na verdade, sobrinho de Abraão. Mas como Abraão não tinha filho, Abraão terminou... Sabe aquele afeto, aquele carinho que você tem com um filho? Foi isso que Ló fez. E agora, Ló está vivendo em Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz, será que eu vou ocultar isso de Abraão? Eu vou ficar aqui conversando com ele e não vou ser leal ao ponto de falar das coisas que precisam ser faladas? É isso, o ponto é esse. Então Deus diz, não. Sabe por quê? Versículo 19 diz para nós. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, aqui no versículo 19 a gente entende que tudo o que estava acontecendo desde o começo, quando eles saíram de Padã Arã, até quando eles chegaram em Canaã, e todo o processo até esse lugar aqui, era Deus preparando o caminho. E ele está dizendo, eu vou ocultar a ele, eu não posso ocultar a minha justiça a Abraão, eu não posso ocultar o lado pesado e duro do evangelho para Abraão. Tem coisas duras que Deus faz. Às vezes Deus castiga, às vezes Deus pune, às vezes Deus mata. Por isso ele é um Deus temível. Por isso ele é um Deus sério. Porque ele é autor e consumador da vida. Ele é o único que é dono e é capaz de fazer nascer. E ele é o único que é capaz de fazer morrer. Por isso a gente não deve temer a homens, mas deve temer a Deus. Eu vou ocultar? Não, não posso ocultar. Ele está respondendo. Eu não posso ocultar de Abraão, porque Abraão vai ser exemplo para todos os povos. E por causa da bênção que ele vai trazer para todos os povos, eles precisam aprender comigo agora que eu sou um Deus de justiça. Eu vou descer lá, Abraão, é isso que ele fala. Eu vou descer lá em Sodoma para ver se o pecado, se a coisa lá está tão feia quanto subiu aos céus para mim. E quando eu chegar lá, eu resolvo. É nessa hora que deve ter tido um baque no coração de Abraão. Ele deve ter pensado, meu pai do céu. Ele acabou de trazer uma boa notícia que eu vou ficar grávido, né? Que eu vou ter um filho daqui a um ano. Mas ele está dizendo que vai matar a quem eu amo. Ele vai matar lá. Então Abraão diz, eu preciso conversar com o Senhor. E começa essa conversa dizendo assim, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver... Ele começa a fazer essa conversa aqui dizendo assim, Deus, eu quero saber o tamanho da sua justiça. Eu quero também saber o tamanho da sua misericórdia, porque eu não consigo juntar as duas coisas, elas são, parece que, irreconciliáveis. Quanto é o tamanho da justiça e quanto é o tamanho da misericórdia? Eu preciso aprender isso aqui está apertando meu coração. Quando o Senhor está me dando má notícia, no meio da oração, o que é que eu faço, Deus? Deus disse, vamos conversando.
E ele foi conversando, até que chega Abraão fala assim, se tiver 10, o Senhor ainda vai destruir a cidade toda, se tiver 10 justos. E Deus fala assim, se tiver 10, eu não... Eles param a conversa aí. A gente não sabe pelo texto se quem parou a conversa foi Abraão, do tipo assim, 10 está bom. Ou se foi Deus que quando falou 10 está bom e saiu. O fato é que eles param a conversa aqui e Deus sai. Deus sabia que não haveria 10. Você está aqui comigo ainda, irmão? Sim ou não? Deus sabia. A conversa parou em 10. Mas o que é que acontece se Deus sabia que ia destruir Sodoma e Gomorra? Por que que ele vai dar a notícia a Abraão? E por que que ele deixa todo esse processo acontecer se ele já sabia o que ia acontecer? É porque a oração mudava o coração de Abraão e não mudava os projetos de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, irmão? É na oração que a gente aprende os processos divinos. É na oração que o nosso coração se conforma com a vontade de Deus. Enquanto não oramos, nós vivemos como que em luta contra todos os processos de Deus. Nós vivemos ofendidos com Deus, dizendo assim, o que é que o Senhor está fazendo? Por que é que o Senhor não me ama? Por que é que o Senhor faz essas coisas comigo? Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que minha família está sofrendo? Por que é que fulano de tal está sofrendo? Sabe o que é, irmãos? É que falta oração. Na oração a gente faz a digestão da má notícia. Na oração, nossos processos vão se tornando cada vez mais afeitos a Deus, vão se aprimorando e a gente finalmente descansa em Deus para que a vontade de Deus seja para nós boa, perfeita e agradável. Mas falta oração. A gente não para dizer, Deus, conversa com Ele. Está doído. Está doído o negócio. A situação está doída. Alguma situação está ferindo, amargurando você, porque não para falar com Ele. É como se Deus estivesse dizendo, Abraão, eu não oculto de você nada, mas você fica ocultando de mim. Você tem suas mágoas, você tem seus processos aí de perda, de perdição, e você não fala comigo, você simplesmente fica aí caladinho. Você e Sara estão distantes, vocês estão cheios de problemas, vocês não se resolvem. Fala comigo que a gente começa a se resolver. Fala comigo que aí a vida começa a se abrir. O que acontece é que Abraão recebe. E Deus é tão bom que Deus foi lá e tira Ló, as suas 2 filhas e até a esposa de Ló. Você sabe, a esposa de Ló olha para trás, né? Vira sal. Você sabe também o que é que acontece com as 2 filhas de Ló. Elas embriagam Ló e deitam com ele para terem filhos. Ah, irmãos, é uma nojeira, não é? Mas está aqui na Bíblia mostrando para nós. É como se eles saíssem de Sodoma, mas Sodoma não saísse deles. Ficou no coração aquele engasgo, aquela família embaraçada. Por quê? Porque Ló não tem a ver com a aliança com Deus. Quem tem a ver com a aliança com Deus é Abraão. Finalizando, irmão, porque a conversa está aqui, pelo menos, né? Está finalizada. Eu vejo que quando a gente finalmente reconhece a presença de Deus, a gente se encurva e se prostra e fala, eu estou diante de alguém muito grande. Uma vez encurvado, a gente diz, eu quero lhe servir, eu quero lhe acomodar, eu quero lhe acolher, eu quero que o Senhor se sinta bem comigo. A gente serve. A gente serve na igreja, a gente serve em casa, serve a mulher, serve os filhos, a gente serve aos amigos, a gente serve à sociedade, a gente serve no trabalho, a gente serve. Porque a gente está na presença de Deus. Isso é oração, irmãos. Aí Deus pega e toma iniciativa e fala, tem um assunto mal resolvido aí, não tem? Tem mágoa, tem tristeza, tem frustração aí. Você e Sara não estão dormindo juntos. Vocês estão estranhados entre vocês. A gente precisa resolver isso. A minha promessa vai se cumprir, Abraão. Deixa eu resolver o coração de Sara. Sara, você está rindo. Eu sou o Deus dos impossíveis. Eu vou fazer, Sara. A coisa está se resolvendo porque está em oração.
Aí quando parece que resolveu, a vida continua, vai ter mais má notícia na frente, ou não vai ter, irmão? Alô? 2020 está isento disso? Sim? Por favor, alguém me disse 2020, não vai ter má notícia, não vai ter má notícia. Vai ter, vai ter. A vida que segue é essa vida aí, Abraão. Não, nem sabe, Deus disse, eu estou a ponto de tomar uma decisão muito dura. Mas você precisa saber. E quando você tem consciência pela voz de Deus do que Ele está fazendo, você vai num processo digestório, enquanto seu coração digere, você vai finalmente aceitando a vontade de Deus. Ler, orar. Desde quando eu sou pequenininho, quando eu entrei na igreja, que eu ouço isso. Essas duas coisas fazem a gente crescer. Ler a Bíblia e orar. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é isso, irmãos? Amém? Amém. Mas será que a gente tem visto? A gente tem percebido a Deus e a presença de Deus e o mover de Deus? Eu chamo você e faço um desafio. Eu sei que a gente já está mais do meio do mês de janeiro e talvez você já tenha suas próprias metas. Mas esse foi o desafio que Deus fez para mim no final do ano passado, lendo esse texto. Por isso eu falei, faz tempo que Deus tem falado comigo nesse texto. Vamos botar essa meta para esse ano, irmão? Deus, eu quero viver esse ano lendo a Tua Bíblia, Tua Palavra e orando. Eu quero, Senhor, eu quero. Não é o pastor que quer, não é a igreja que quer, não é ninguém, sou eu quero. Eu quero fazer esse desafio a você, irmão. É uma meta pessoal. Tão simples quanto pode ser. Quer uma sugestão? Baixa aplicativo que tem Bíblia em áudio. Eu estou fazendo isso, eu faço minhas caminhadas. Enquanto eu faço a caminhada, eu fico ouvindo a Bíblia. E eu leio a mensagem. Sabe qual é? De Eugene Peterson, sei lá como é que pronuncia. É maravilhoso ver aquilo lá. Orar. Falar com Deus. O desafio é esse. Leia a Bíblia e orar. Você topa? Queria orar por você. Se você topa e quer, fica de pé para a gente orar. Pode ser. Quem quiser, tá bom? Meu Senhor,